Glória a Deus, aleluia. Nada nos faltará. Aleluia. Se está faltando alguma coisa na sua vida e na minha vida, o nosso pastor estará aqui nesta noite para preencher tudo aquilo que falta na nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. Liga a luz primeiro. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Sheila, pelo Daniel capítulo 6, do 1 ao 10. Amém? Louvado seja Deus. Poderoso e exaltado e glorificado seja Ti, ó Pai. Maravilhoso, santo e poderoso. Tu és lindo, meu Senhor. Tu és exaltado, Pai. Por isso, nesta noite, meu Senhor, estamos aqui para Te exaltar, porque só o Senhor é digno de honra, de louvor e de toda adoração, ó Pai. Obrigado por mais esta noite, Senhor, por mais este dia que o Senhor deu a oportunidade do Teus filhos estar na Tua presença para Te adorar, para Te exaltar e para glorificar. Assim como já foi falado nesta noite, nós somos carentes, somos dependentes de Ti, ó Pai. Nós dependemos de Ti, Senhor, do momento que levantamos até o momento que vamos dormir, e continuamos dependendo de Ti todos os dias, Pai. Louvado seja Deus, aleluia. Eu não sei, a tradução pode ser diferente, mas amém. No capítulo 1 está escrito: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 governadores, e todos eles, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era o primeiro, aos quais estes governadores disseram conta para que o rei não sofresse dano. Louvado seja Deus. Capítulo 3. Mas o mesmo Daniel era superior a estes governadores e presidente, porque havia nele um espírito excelente. Louvado seja Deus. E o rei pensava constituí-lo sobre o reino. 4. Então os presidentes e os governadores procuravam achar a ocasião contra Daniel nos assuntos do reino, mas não podia achar alguma ocasião ou falta, porque ele era fiel e nenhum vício nem falta foi achado nele. Louvado seja Deus. Então disseram aqueles homens: não acharemos nunca contra este Daniel ocasião alguma, se a não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Louvado seja Deus. Aqui nós vemos, tudo que eles procuravam não encontravam, eles foram para a lei do Senhor para acusar Daniel. Então estes governadores e presidentes se ajuntaram diante do rei e lhe disseram: assim, ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, magistrados e governadores, príncipes e capitães, acordaram em conselho para prolongar um decreto real e confirmar a proibição que qualquer que, mais uma petição, qualquer que, ainda está ruim, viu? Vou começar a ler de novo o capítulo 7. Todos os presidentes do reino, magistrados e governadores, príncipes e capitães, acordaram em conselho para prolongar um decreto real e confirmar a proibição que qualquer que demandasse uma petição a qualquer Deus ou homem no espaço de 30 dias, mas não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o decreto e assim a escritura, para que não se possa anular, conforme a lei dos Medes e dos Persas, a qual não se pode revogar. Por este motivo, o rei Dário assinou a proibição e o decreto.
E Daniel, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa e, aberta a janela de seu quarto que dava para Jerusalém, ajoelhou-se 3 vezes ao dia e orava e dava graça diante do seu Deus, como antes também costumava fazer. Então se ajuntaram aqueles homens e acharam a Daniel orando e rogando diante do seu Deus. Foram então perante o rei para lhe falarem do decreto real e disseram-lhe: não confirme o decreto que qualquer homem que pedisse a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: é verdade esta palavra, conforme a lei dos medos e dos persas, a qual não se pode mudar. Então eles responderam e disseram ao rei: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste diante 3 vezes ao dia faz a oração. Louvado seja Deus. Aqui nós vemos, né, Daniel, quando a gente olha lá o capítulo 1, desde o capítulo 1 a gente vê que Daniel já era um homem. No capítulo 1 de Daniel, ele ainda era jovem, ainda estava na sua adolescência, e ele foi levado a cativo para a Babilônia. Mas ali pelo primeiro capítulo nós já podemos ver que verdadeiro era um homem fiel e verdadeiro a Deus, porque ele não se contaminou com os manjares. O propósito de Deus já na vida de Daniel já era tão grande desde a adolescência, porque geralmente adolescente eles mudam de ideia rapidinho, né? Quando vê o adolescente, geralmente quando ele entra em algo que o ambiente é melhor do que o ambiente onde ele vivia, ele muda. Mas a Bíblia relata que Daniel não, ele não se contaminou de forma alguma com os manjares que ali foi oferecido a ele. Então nós vemos todo o livro de Daniel. Daniel tinha sonho, era chamado para interpretar. Tudo que Daniel fazia era com excelência, porque nele havia o Espírito de excelência. Nele havia o Espírito Santo. Então nas nossas vidas também há este Espírito. Então ele, como Daniel, não se contaminou. Então ele, desde estava, ele começou na vida dele a ter muitos inimigos, porque ele era fiel ao Senhor. E aqui o primeiro capítulo nós vemos que o rei Dário, ele construiu 120 homens para trabalhar no palácio, para tomar conta de tudo que era dele, para que nenhum dano tivesse a ele nem ninguém que estava no palácio. 120 homens, todos ali para cuidar. E no capítulo 3, aí ele construiu três presidentes, o qual Daniel era um. Só que o Daniel era o primeiro. Sempre Daniel estava em primeiro. Sempre Daniel estava em primeiro lugar. E quando ele foi constituído presidente, dos pais de Daniel era o primeiro, o qual esses governadores dessem conta para que o rei. Eles tinham que dar conta de tudo para Daniel. Abaixo do rei, Daniel mandava tudo. Abaixo do rei, Daniel era o cara, né? Então tudo tinha que passar por Daniel. Você imagina 120 homens, governadores, homens também de uma posição importante, mas eles não podiam fazer nada se primeiro não passasse por Daniel. Primeiro tinha que ser falado para Daniel. E por isso cada vez que era o rei, cada vez que o rei colocava Daniel numa posição, mais inimigo ele tinha. Quanto mais o rei via em Daniel a sabedoria, a inteligência, porque no primeiro capítulo também fala, né, que ele foi chamado ali para ensinar.
Aí mais raiva eles tinham de Daniel. Então eles começaram a procurar alguma coisa para acusar a vida de Daniel. Mas eles não achavam nada. Eles olhavam para a vida de Daniel, eles não encontravam nada. Não encontravam vício, não encontravam nada. Daniel era fiel, Daniel não era mau caráter, Daniel não era mentiroso. Em todas as situações, Daniel estava sempre fiel ao Senhor. Isto é o caráter de um cristão. Em todas as situações que nós entramos, em todas as situações que nós estivemos, o mundo lá fora tem que olhar em nós um cristão que tem o espírito de excelência, que não é mentiroso, que não é mau caráter, que não é falso. Este igual estava na vida de Daniel, não é diferente na minha vida e na tua vida. E você acha que também aí fora eles não procuram na sua vida? Como que é que você é, como você se comporta, como você é na sua família, como é você no teu trabalho? Você imagina que tem pessoas como Amanda, coisa que tem ali uma posição de estar sendo líder na liderança. E cada vez que ela for trabalhando melhor, cada vez que ela for demonstrando, como ela mesma já disse, demonstrando que ela é uma cristã fiel e verdadeira, não importa o que vem sobre a vida dela, não importa que ela vai ser lançada na cova dos leões, mas primeiro ela sabe que tem um leão da tribo de Judá, que quando ele ruge a favor da minha vida e a favor da tua vida. Ali os colegas de trabalho eu começo a dizer, por que ela é melhor do que eu, e começa a procurar situações para acusar, para levar diante do chefe, para levar diante do seu patrão e dizer, ela só disse que é fiel, mas não é. Eu peguei ela fazendo isto. Então você imagina a situação que é para um cristão quando ele é acusado. Como fica o nosso Deus quando ele vê um filho dele sendo acusado? O espírito de excelência está sobre ele, mas porém ele não está honrando, ele não honra aquilo que eu dei, ele não honra as escrituras, porque ele está fazendo o que não é certo. Eu olho para um gerente de uma empresa, ele está ali, ele tem que comandar tudo, e quanto mais ele fazer, o patrão chegar e olhar, olha, eu vou te colocar mais acima ainda, olha, eu tenho essa empresa aqui, mas eu tenho mais, e você vai cuidar de todas elas. Aí todos olham e falam, este cara chegou agora, e já está passando na minha frente, já está mandando, já é o presidente. Porque é isso que Deus escolheu para nossas vidas, é o que Deus escolheu para mim e para você. Mas não se corrompe, não deixe que o diabo, não deixe que ninguém ache falha na tua vida. Somos falhos, mas há alguma falha que não pode estar na vida do cristão. Já pensou você numa empresa? Aí, pronto, vamos dizer, olha, é tal X de lucro. Aí eu chego e falo, olha, mas tem como a gente dar um jeitinho e dividir entre nós isso aí? Você fala, ninguém viu, ninguém sabe, o patrão não sabe quanto que deu neste mês, então dá-se para nós dividir. E quando tem descoberto, pode não ser descoberto pelo seu patrão, mas é descoberto pelo teu Deus. Olha a desonra que você está cedendo como cristão. Esses dias a pastora foi comprar uma mesa e ela chegou e disse que queria aquela mesa e não tinha mesa. Ela começou a pedir para aquele vendedor procurar uma mesa para ela. O vendedor procurou a mesa e chegou e disse para ela, a mesa é tanto, mas se você depositar na minha conta tanto, deposita na minha conta. Era um valor bem menos do que ela ia pagar, um valor bem menos do que ela pagou. Se ela aceita. O cara estava na empresa, não honrou o trabalho dele,
Porque se ele estava pedindo, deposita na minha conta, não na conta da empresa. Se ela aceita, ele próprio podia dizer para ela: você disse que é uma pastora, e primeira proposta que eu fiz para você, você recebeu. Então aqui eu creio que muitos já passou por essa situação. E neste momento, qual foi a sua atitude? Qual foi? Você aceitou ou você recusou? Porque se você verdadeiramente está com o espírito de excelência, você recusou. Você fala: não estou aqui. Pode ser o tanto que for, pode ser o valor mais alto, mas não vai me trazer benefício nenhum, porque isso não é meu. Isso não é meu. E assim era a vida de Daniel. E cada vez mais o Daniel ia fazendo, cada vez mais o rei ia colocando ele cada vez mais e mais em posições. Chega um momento que Daniel podia tudo. Palácio, ele podia tudo, nada, somente todo mundo ali só reportava a Dário, que estava acima dele. Assim foi como José, quando foi, todo mundo conhece a história de José. José foi para como governador, sempre honrou o nome dele ali. Quando nós somos fiel, como somos fiel e verdadeiro ao nosso Deus, aquele igual já foi falado hoje, ele é nosso pastor, ele não deixa que nada nos falta. Mas como deixamos de ser fiel, como deixamos de ser fiel, o Senhor também ele deixa de ser fiel para conosco. Quantos cristãos hoje, quantos pastores hoje, nós vemos falar mau caráter, corrupto. E é tantos, porque não pode ver dinheiro. E esse dinheiro vai servir para ele para quê? Porque enquanto estamos na terra, sim, e depois, você imagina eu chegar perto de alguém. Esse dia eu fui numa loja, comprei umas coisas e tinha um vidro de ketchup em cima do balcão. A moça, quando colocou as coisas na sacola, ela colocou aquilo lá. Eu cheguei em casa e falei: mas eu não comprei isso aqui. Eu fui olhar, a coisa não estava. Eu falei: não é meu. Eu voltei na loja para devolver. E ela: não, você insistia, para mim é seu. Eu falei: mas não está aqui. Eu não comprei, nem está aqui. E ela insistia comigo que era meu, mas eu sabia que não era. Eu poderia ter falado: ela está dizendo que é meu. Só que na minha consciência eu tinha certeza, eu não paguei por aquilo. Então não é meu. Eu não paguei por aquilo, não é meu. Hoje, quando eu estava lendo essa palavra, eu falei para a pastora: eu não sei, a minha cabeça está fervendo. Eu li, falei, orei, chorei ao Senhor e nada tenho. Aí quando o Senhor falou aqui: eu quero falar sobre corrupção. Eu falei: Pai, no nosso meio não existe isto. Pode não estar aqui, pode não ter aqui, mas no meio dos cristãos tem. Pode não ter no nosso meio nesta noite, mas você pode conhecer alguém que está nesta situação. Você pode conhecer alguém que já chegou para você e falou: olha, eu recebi uma proposta de tanto lá na minha empresa, o que você acha? Eu vou aceitar ou não? E aí, como fica nesse momento de você aconselhar a pessoa? Você vai em algum lugar, você paga algo ali, o troco vem a mais do que aquilo que era o seu. Você fala: é achado, não é roubado. Eles me deram, então é meu. Agora você imagina se Daniel tivesse este comportamento, que livramento ele teria? Louvado seja Deus. Então os presidentes e os governadores procuravam achar ocasião contra Daniel. Já falei, né? Eles procuravam.
Eles procuravam, mas não encontraram. Então, como eles não encontraram nada, eles falaram: agora vamos para a lei. A lei de Deus, a lei do Deus que ele serve. Alguma coisa ele vai falhar. Em algum momento ele vai falhar com seu Deus. Ele vai falhar nesta lei. Mas eles não conheciam essa lei, mas Daniel conhecia muito bem. Enquanto eles acharam que Daniel ia falhar, se ele não falhou no financeiro, se ele não falhou nos vícios, ele ia falhar na lei do Senhor? Ele ia falhar com aquele que guardava a vida dele, com aquele que tinha protegido a ele o tempo inteiro? Não, ele não falhou. Aí até os seus inimigos não acreditaram. Quando eles fizeram a reunião lá, né? Se juntaram lá, os 125, depois mais que o total, eles são 127, entre os governadores e os presidentes, e falou: vamos chegar até o rei. E o rei, nós vamos dar para que ele faça uma lei, que dentro dessa lei, durante 30 dias, ninguém pode fazer nenhuma petição a Deus nenhum, a homem nenhum, a não ser só o rei. Imediatamente o rei concordou. O rei concordou, só que ele concordou, mas ele esqueceu de Daniel. Ele esqueceu que Daniel não se corrompia por essas coisas. E ele concordou. E sabemos que a lei da peça da média, quando assina um anel, ela não pode ser mais revogada. É uma lei que assinou. E o mesmo Dário, quando lá no livro de Esté, quando casou com Esté, também ele fez uma lei, que a lei de todos os judeus fosse destruído. E quando foi o momento de destruir os judeus, qual foi a posição de Esté? Orar e jejumar, oração e jejum. Então a lei não foi revogada, mas ali Deus deu livramento para o povo judeu. É o mesmo Dário. E ele, através de Esté, esse Dário ele já conhecia. Ele não servia o Senhor, mas ele conhecia um pouco. Porque no tempo de Esté, ele aprendeu a conhecer um pouco. E quando ele ditou essa lei, em Jerusalém, ele estava passando por uma situação de destruição. O templo estava destruído. Então o rei, ele pensou: Daniel, ele não vai orar a Deus estranho. Ele não vai orar a outros deuses. Em Jerusalém ele não pode ir. Então ele não vai fazer nenhuma petição, porque eu tenho certeza que outros deuses ele não vai ir. Mas Daniel não. Ele temia a Deus. Ele respeitava. Ele tinha respeito pelo seu Senhor, porque ali era o trabalho dele também. Mas porém não deixava de orar. E quando a Bíblia diz que Daniel, quando soube disso, ele não se preocupou. Seja o que tiver de acontecer comigo, mas em primeiro lugar eu vou orar. Aleluia. Seja o que for, mas oração eu não posso deixar. Aleluia. Aconteça o que acontecer, esteja doente, esteja triste, esteja cansado, esteja deprimido, mas nunca deixe de orar. Aleluia. A oração, ela é o sustento. A oração é que nos sustenta. A oração é que nos faz aproximar do Senhor. Como é que eu posso ter livramento sendo que eu não oro? Como é que eu quero ter algo da parte de Deus? Eu quero crescer no meu trabalho, eu quero crescer financeiramente, espiritualmente, em todas as áreas. Mas eu não tenho um compromisso com Deus. Eu não oro, eu não jejuo para isso. Mas Daniel, ele já pensava diferente, ele agia diferente. E a Bíblia diz que ele foi para o seu quarto, abriu a janela e olhava para Jerusalém e orava. Ele orava 3 vezes do dia. Eu não tenho plena certeza se é, mas se for aí, se tiver errado alguém,
Diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, 3 horas cada oração. Tá certo, Éder? Tá certo aí, pastor? 3 horas de oração. Então, se era 3 horas, ele orava 9 horas por dia. Um homem que tinha muitas afazeres, porque ele tinha uma responsabilidade muito grande, mas mesmo assim ele orava tudo isso. Então, se ele orava todo este tempo, no momento de aflição, Deus ia deixar ele na mão? Se você ora no momento de aflição, no momento que você, no momento que cada dia, eu creio que todos os dias nós vamos para a cova dos leões. Não literalmente como Daniel foi, mas cada situação que a gente passa. Tantas situações que você passa no dia, que você passa no seu mês, que você passa no teu serviço. Você está na cova dos leões. Porém, o leão da tribo de Judá, quando ele ruge, não há leão que fique. Não há nenhum leão que possa te perturbar na hora que o leão da tribo de Judá, ele ruge. Também eu não tenho certeza. Se vocês conferem na Bíblia aí, eu pedi a pastora para olhar para mim, ela não olhou. Diz que tinha 66 leões. Você imagina ser lançado numa cova ali cheio de leões, faminto, porque o leão ele é faminto por carne. Todo mundo sabe que ele é faminto por carne. Aí ele é lançado ali. Os leões olham e falam: fica tranquilo, nós somos seus amigos. Deita aí, dorme em paz. Quer um travesseiro? Eu sou fofinha, eu sirvo de travesseiro para você. Quem pode fazer isso? Só o leão da tribo de Judá, né? E a Bíblia diz que Daniel dormiu a noite inteira, tranquilo. Os leões só disse: não, meu amigo, estão aqui. Nós temos um hóspede hoje na cova. Então, vamos tratar ele bem. Deixa ele dormir sossegado. Deixa que amanhã vai vir bastante carne para nós. Enquanto isto, o rei estava triste, desesperado, angustiado. Que a Bíblia diz que ele não dormiu, procurando alguma brecha na lei para livrar Daniel. Mas ele não podia, ele já tinha assinado. Ele procurou, mas não encontrou nenhuma brecha na lei para ele anular. Enquanto ele estava desesperado, Daniel estava dormindo. Ele assinou a lei. E ele não teve paz, mas Daniel teve. Então, quando muitos estão se levantando contra a sua vida, quando muitos estão procurando algo para te derrubar, talvez perde até o sono procurando. O que eu vou falar contra ele? Como é que eu vou se levantar? Aonde é que eu vou achar algo para que eu possa derrubá-lo? Talvez você está dormindo tranquilo, de paz, lá, sossegado. E seu inimigo está ali procurando algo. Mas tem algo. Se realmente você é fiel. Aleluia, Jesus. Porque não significa ser um cristão e não ser fiel. Se eu não for fiel, não tem livramento para mim. A todo dia que eu for lançado na cova dos leões, todo dia eu vou perder a batalha. Mas se eu sou fiel, todos os dias, como foi Amanda falou este dia, o leão, quando ele está na selva, ele é o chefão lá, né? Quando ele ruge, todos os outros animais obedecem. Agora você imagina o leão que manda nele. O leão que manda nele rugir. Não há capeta que possa te derrubar. Aleluia! Porque o leão da tribo de Judá, ele ruge, tirando você da cova. Mas o meu patrão não está legal comigo. Eu acho que eu vou ser mandado embora. Seja fiel. Seja fiel, que ainda que essa porta fechar, mas outras vai ser. Aleluia! Ainda que
você olha e diz: eu gosto, eu queria este emprego. Mas talvez há algo, situações naquele lugar que Deus disse: não, aqui não é para você. Ainda que você com seus olhos você não veja, porque antes que nós vejamos as coisas, o Senhor já viu e já preparou para nós. Louvado seja Deus. Aí quando o Senhor hoje, eu falei: Deus, todas as vezes que o Billy me coloca na escala, eu tô doente. Que é isto, meu Deus? Eu falei: Deus, mas eu estou lendo uma palavra de um homem fiel. Se realmente eu sou fiel, se realmente esse espírito de excelência está na minha vida, eu vou ministrar sem ficar tossindo. Louvado seja Deus. E quando o Senhor falou: há pessoas neste lugar que Ele está na cova com os leões, mas Ele está somente esperando uma posição sua, uma decisão sua, para que Ele ruja a seu favor. Não importa o que vai vir sobre a sua vida, importa que o Deus de Daniel, o teu Deus, o meu Deus, Ele estará aqui nesta noite para te dar livramento. E os inimigos, aqueles que comprou conta Daniel, que armou todas essas ciladas para Daniel, já estava torcendo. Eita, acabou, agora nós mandamos, o chefão, o presidente não está mais aqui, agora quem é aqui? Acho que é eu que vou ser escolhido agora como primeiro. Outro olha: acho que é eu que vou ser escolhido quando é o primeiro. O rei levanta pela manhã, vai lá e fala: Daniel, Daniel, aquele que tem o espírito de excelência, eu espero que o teu Deus possa te ter livrado. Eu acredito que Daniel respondeu de lá: estou aqui, dormi a noite toda. E Daniel, quando foi tirado da cova dos leões, quando ele foi tirando ali, eu creio que ele já estava exaltando o nome do Senhor, mas ali ele exaltou muito mais. E Dário pôde conhecer muito mais do Deus que nós servimos, do Deus qual não deixa você no deserto sozinho, Ele não deixa você no vale sozinho, Ele não te deixa em situações nenhuma sozinho. Se você está enfermo, o Senhor está contigo. Ainda que não era para nós estar enfermo, né? A enfermidade não era para nós, mas por causa do pecado nós ficamos enfermos. Mas o Senhor está contigo. Se você andar na rua, o Senhor está contigo. Você imagina hoje como está a situação? Eu creio que aqui várias pessoas daqui já foram assaltadas, não já? Mas pode ter certeza que o Senhor estava ali. Porque Ele diz que Ele nos livra do homem sanguinário. Mas em todas as situações, igreja, nós temos que ser fiel. Este dia o Felipe, ele chegou em mim e falou para mim que ele teve um sonho. E neste sonho nós estaríamos numa casa. E na terça-feira nós estivemos nessa casa. Deus cumpriu aquilo que Ele mostrou para ele no sonho. Deus foi fiel com ele naquilo que Deus mostrou ele no sonho. Porque ele poderia dizer: foi um sonho, simplesmente um sonho. Eu sonhei, mas ele creu. Ele teve certeza que foi Deus. E quando nós chegamos naquele lugar, foi cumprido aquilo que Deus mostrou para ele. Eu creio que muito mais coisa tem para ser cumprido. Porque é fiel com Deus. Muitas vezes nós pensamos de ser fiel com o Senhor, falar ser fiel em dízimo, em oferta. Mas a maior fidelidade que nós temos que ter com o Senhor é o nosso testemunho.
Muitas vezes não é necessário que você abra a tua boca onde quer que você esteja. Se você é fiel, se você tem um bom testemunho, Ele fala por você. Aleluia. E Daniel, a vida dele falava por ele. E assim temos que ser as nossas vidas. Nunca seja. É até engraçado, né? Falar um crente corrupto, né? Mas tem, né? Mas tem. Você quer ver algo mais difícil? Hoje, nos dias de hoje, é um pastor ele viver a vida correta. Porque por mais que ele vive, mas tem sempre gente dizendo: pastor é ladrão, pastor isso. Se o pastor comprar um carro novo, ele falar: ele roubou, por isso que ele está de carro novo. Se ele é fiel à família dele, falar: isso é só fachada. Agora imagina aqueles que não dão este testemunho. Eu creio que aqueles que não dão nem é falado, né? Nem é falado. Mas também Deus não tem compromisso, porque Ele diz que Ele não tem compromisso com aquele que não tem com Ele. E pela palavra de Deus nós temos que ter, temos que ser fiel, temos que ter compromisso. Glória a Deus. Aí quando tiraram Daniel da cova, aí o rei fala: traz lá toda a tropa lá, traz toda a raça lá que acusou Daniel, traz todos os inimigos dele lá. Eu falei: Deus, mas a mulher e os filhos também? Mas a Bíblia diz que sim. E eles foram lançados, tiraram Daniel e jogou os inimigos dele. E a Bíblia relata que ainda antes que eles chegassem na cova, no ar mesmo, quando eles foram jogados, os leões já começou a estraçar. Eles guardaram a vida de um, mas devoraram bem mais de 127, né? Porque aí tinha os filhos, tinha a família. A Bíblia não relata quanto, mas era muita gente. Aí os leões teve um banquete recheado. E quando nós erramos, quando nós falhamos, o adversário da nossa alma tem este banquete. Porque aí ele tem como acusar. Nós ouvimos no livro de Jó, né? De Jó passeando, o diabo começou a olhar a vida dele. Ele falou para Deus, falou para o Senhor: é claro que ele é fiel, ele tem tudo, nada falta para ele. Se eu deu ele tudo, se eu deu riqueza, se eu deu família, se eu deu tudo, que ele vai não ser fiel? E a Bíblia relata: tira, pode tocar, tira tudo dele, só não toca no nome dele. E foi tirado tudo, né? Mas ele permaneceu fiel. Aleluia. A esposa não, mas ele permaneceu, que ele diz: assim como fala uma louca, fala tudo, né? Porque ela não aguentou, mas ele aguentou firme. Aleluia. Ele aguentou firme. Então seja firme na situação difícil, seja firme na hora que talvez você olha e fala: não tem ninguém. Tem ninguém para me ajudar. Ninguém está aqui para me ajudar. Tem sim. É só você clamar que rapidinho o leão ruge. Aleluia. Glória a Deus. Não é, sabe? Eu não confio mais. Eu estou triste. Eu estou angustiada. Eu estou assim. Eu estou chamando. Eu não sei. Será que vale a pena? Será que eu tenho mesmo um espírito de excelência? Você está fazendo o quê? Ele chamou para quê? Para te derrotar? Eu acredito que você já entrou na fornalha. Você já entrou na fornalha. Você já entrou na cova. Não sei quantas vezes. Você saiu sozinha? Certeza que pelas suas forças você não saía. Pelas nossas forças não saía. Pelas suas forças jamais você vencia.
Eu não sei o que você passou durante a tua vida, Deus da tua infância até agora. Se Deus da tua infância, você é fiel como Daniel foi, Deus da infância. Esse período aqui, Daniel está com 80 anos já, viu? Isso aqui, ó, ele já está com 80 anos. E a Bíblia fala que ele foi velho, Deus da adolescência. Porque tantas o Senhor já te tirou. Tantas que Ele já te tirou. Aleluia. Ele não pode tirar você da tristeza, Ele não pode tirar você da angústia, Ele não pode tirar você em qualquer situação na sua vida. Aleluia. Segunda-feira o Senhor disse para você: você procura. Onde que você me procura? Então receba o rugido do leão na sua vida nesse momento, para você ver qual é essa situação. Se você acha que não tem, então receba o espírito de excelência na sua vida. Receba aquele que Deus já preparou para você. Filha, ainda que você entra na cova, eu entro com você. Jogaram 3, mas tinha 4 na fornalha. Se você pensa que eu não estou com você todos os minutos, todos os instantes na tua vida, que eu não tenho contemplado tudo que tem passado na sua vida, você é enganada, porque eu tenho visto. Eu sei que quantas vezes e quantas propostas você já recebeu, mas você não aceitou. Ainda que balançou, mas não aceitou. Eu vi fidelidade. Agora, simples coisa, tá com medo? O Senhor, teu pastor, e de nada tenha falta. Você declarou para o Senhor nesta noite: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Não tem falta porque Ele está aqui. Louvado seja Deus, poderoso Deus. Louvado seja de Amanda. Deus diz que Ele vai te colocar numa posição mais alta. Ele vai te levar numa posição mais alta. Mas eu não sei se você já está passando ou se você vai passar. Comprou contra sua. Comprou de dizer: eu tenho mais capacidade do que ela. Eu sou mais capacitado. Pode até ser, mas não tem o espírito que você tem. Não tem a sabedoria que você tem. Em todas as situações, o Senhor diz que todas que você passar, saiba que se for necessário você ir na cova, Ele vai estar lá com você. Ele é o teu rei. Ele é o teu Senhor. E Ele achou graça na tua vida de colocar você em posições que muitos queriam estar. Mas não vai estar, porque você está sendo escolhida para isso. Você está sendo escolhida para ensinar. Você está sendo escolhida como filha do rei para ensinar. Mesmo que momento você vai chorar, que todo mestre passa por situações muito difíceis, mas todas as propostas que vêm para você, não aceite. Ainda que há momento que você fala: mas isso não é errado. Ainda que seja a proposta correta, mas eles vão procurar coisas para que ache e fale em você. Falha nós temos, mas você está entendendo qual tipo de falha. Amém? Então, Ele vai te colocar onde muitos olhar e falar: mas logo ela, mas é porque o Senhor está te escolhendo.
Amém? Louvado seja Deus. Então, para toda a igreja nesta noite, para toda a igreja, o Senhor disse para mim e para você: nunca aceitas por. Você é filho do dono do ouro e da prata. Seja fiel por onde quer que você passar. Ainda que você pode não ter R$1 no bolso, se oferecer, não receba. Não somente no financeiro, mas em outras áreas também. Louvado seja Deus. O meu Deus, Ele disse: eles estão entendendo por que eu estou fazendo essa pergunta. Porque eu estou alertando a minha igreja. Porque eu estou trazendo sobre a minha igreja nesta noite. Porque era um povo lavado e remido do sangue do Cordeiro. Não quero corrupto dentro da minha igreja. Não quero mentiroso dentro da minha igreja. Não quero falsos dentro da minha igreja. Ele disse: eu alerto a minha igreja, porque dias piores virão. E o pai, ele tem muito amor pelo teu filho, né? Ele começa a avisar antes de situações que vêm sobre a nossa vida. Eu estava olhando assim, imagina assim, ó, eu olhando aqui, que eu acredito que muitas pessoas aqui já passou por isso. Se a pastora falasse: que mesa bonita, eu vou pagar só um pouquinho, vou depositar na conta dele, ninguém viu, é só eu e ele mesmo, e a minha mesa vai para casa do jeito que eu quero. Esta mesa chegasse em casa, virasse vários pedacinhos. O Espírito Santo dizia sempre para ela assim: sabe por quê? Porque isso aqui não te custou nada. Não te custou nada. Mas ela pagou o correto e está tranquila. Então seja correto. Aleluia. Se eu oferecer algo para você que você sabe que tem um valor, e você fala: mas eu vou pagar um valor menos. Eu não quis dizer para a igreja que eu passei por uma situação. Eu estava numa igreja e um dia o líder, o dirigente da igreja, chegou e falou para mim assim: olha, tal pessoa está com o filho doente e ele me trouxe uma... Eles têm fazenda, né? Ele me trouxe uma máquina, não sei se é máquina de vacina para o gado. Ela custa R$380. Eu falei para ele: eu te dou 80. O cara falou para ele: olha, mas está na caixa, eu nunca usei. Eu preciso deste dinheiro para minha esposa ir visitar o meu filho que está internado. E ela ficar com ele ali. E ela poder tomar um lanche. Ele falou: não, eu dou 80, se você quiser 80. O cara olhou assim e falou assim: eu vou fazer o quê? Estes 80 dá para ela ir e tomar um lanche. Eu disse para ele assim: você ainda tem coragem de me contar isso aí? Você aproveitar de umas situações desta? E você acabou de ministrar a palavra? Eu falei: então eu vou jogar tudo fora que você ensinou. Brincando com ele, eu falei: eu vou jogar tudo fora que você ensinou. Porque então, tudo que você falou foi na base tudo errado. Ou eu falei para ele: você tem condições, você deveria ter dado, pagar pelos 380 e ainda dado mais um dinheiro para ele. Eu falei: para você ver que no final do mês, o quanto você ia receber. Ele falou: mas não foi eu que fui atrás dele, ele que veio me procurar. Então saiba que existe muitas dessas situações. Muito.
E eu continuo a dizer, há muitos cristãos que estão embarcando nesta. E o Senhor está nos alertando, não faça isso. Eu tenho muito mais para te dar. Amém? Louvado seja Deus, glorioso Deus. Deixa Jesus. Thalita, vem Judeu orar aqui. Levanta. Louvado seja Deus. Deixa o leão rugir, deixa o leão trabalhar para você. O leão da tribo de Judá, ele está aqui nesta noite. E aonde o leão da tribo de Judá está, algo diferente acontece, algo diferente se transforma. Seja um Daniel nesta noite, seja um Daniel fiel, verdadeiro. Ainda que venham as tribulações, você fala, eu estou orando, eu estou firme, não estou. E isto que Daniel não estava orando só para ele estava orando para Jerusalém, ele estava orando para um povo que tinha se corrompido, um povo que não estava correto, mas ele não se importou, ele continuou orando. Louvado seja Deus. Pai amado, glorioso e santo e poderoso, Pai santo e amado Deus, Pai, a palavra é tua, Senhor, e o Senhor disse, Pai querido e santo, que quando o Senhor Jesus nós colocamos como fiel, Senhor, somente abre a tua boca que eu colocarei as palavras. Então nesta noite, Pai querido, Papai amado, eu quero orar, Senhor Jesus, somente com a tua igreja, assim como foi falado em oração, assim como nós vimos a história aqui do homem fiel, um homem que era firme na oração, um homem, Senhor, que ainda que ele sabia que, Senhor, a oração poderia trazer dano sobre a vida dele, ó Pai, mas ele não deixou de orar, ele não deixou de clamar, ele não deixou, Senhor, de ser fiel e verdadeiro contigo. Então nesta noite, ó Pai, como igreja, Senhor, nós pedimos a Ti, ó Pai, que nos ensina a papai, porque o Senhor disse, Pai querido e Papai amado, que tu não alerta a igreja, Pai, porque o Senhor sabe do dia da manhã, nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Eu creio, Pai querido e santo, que muitas pessoas vão entrar por essa porta, muitas vidas o Senhor vai mandar neste lugar, pessoas que estão nessa situação. Então tu está ensinando a tua igreja, como se comportar no momento Ramanjune que passa na manaia tuia que paraia, ela manchou que a luz que ela recebe, papai, que tu possa, meu Deus e meu Pai, tirar, Senhor Jesus, aqueles da cova do leão, porque o Senhor disse que não nos tira da prova, mas o Senhor passa com ela na prova. Então eu apresento a Ti, Senhor, toda a tua igreja, eu apresento a Ti todo o teu filho, meu Senhor, meu Deus e meu Pai, líder de paz, Pai, que nesta noite, meu Deus e meu Pai, tu possa, Senhor Jesus, a trabalhar cada vez mais, Pai, a favor das nossas